Amém, graças a Deus. É isso, você pode abençoar a TV Viva Promessa se tornando um amigo da missão. A Letícia deu um bom recado para você aí, porque você pode sim fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja, por meio da comunicação, por meio da TV Viva Promessa, abençoando muitas pessoas. Meus irmãos, então nós estamos aqui agora e eu queria convidar você para um papo muito bacana sobre tudo aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, na vida do jovem promessista ao longo desse final de semana. E nada melhor do que o diretor-geral do Ministério Jovem Geral da nossa igreja para explicar para a gente um pouquinho de todo o bastidor desse evento, de todo o bastidor desse movimento que Deus está fazendo. Eu tenho a alegria de receber aqui agora Pastor Lisério. Pastor, seja muito bem-vindo. É bom ter você com a gente aqui. Hoje a gente está aqui o dia inteiro, produzindo conteúdo, trazendo para os nossos irmãos aquilo que está acontecendo aqui na Convenção Nacional. E, como eu disse aqui, ninguém melhor que você para nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Antes da gente entrar no papo, de bater aquele papo bacana sobre o evento, eu queria convidar você aí a cumprimentar os nossos irmãos, dar uma saudação para eles. Fica à vontade. Tem muitos jovens aí conectados com a gente, irmãos, que certamente não puderam estar aqui por alguma questão, mas com certeza estão se aproximando por meio da TV Viva Promessa. Fica à vontade, o povo promessista está aí. Olá pessoal, graça e paz, muito gratificante estar aqui com vocês na TV Viva Promessa, vocês que estão acompanhando aí, via internet um pouco do que está acontecendo aqui, através do brilhante trabalho que essa equipe do Pastor Felipe tem feito aqui com a gente, Pastor Felipe, a gente agradece de antemão, agradece esse trabalho que só Deus pode recompensar. Amém. Você e toda a sua equipe, que estão aí fazendo um trabalho brilhante, e a gente tem certeza que está engrandecendo ainda mais este momento, este evento. Então, você que está aí conectado com a gente, você que está acompanhando esse momento, seja muito bem-vindo aqui para aprender, entender um pouquinho mais o que está acontecendo aqui. Você já tem acompanhado, como bem disse o pastor Felipe, tudo que já tem acontecido aqui, e a gente está aqui num dia muito especial, muito cheio de coisas boas, e é isso. Nós estamos aqui à disposição, Amém. Pastor Felipe, para bater esse papo aqui. Amém. Pastor, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente, principalmente nesse momento, A gente está aqui caminhando para encerrar esse dia, que foi um dia com muita informação, muito conteúdo bom. Enfim, foi uma bênção estar aqui participando desse dia. Amanhã tem mais, é importante dizer isso, É verdade. A gente está aqui o dia inteiro num pique, assim, animados, como bons pentecostais que somos. Mas amanhã tem mais ainda. Mas, assim, é muito bom ter você agora aqui, porque certamente eu queria trazer essa informação para os nossos irmãos e ninguém melhor do que você para nos ajudar a pensar sobre isso. Eu não preciso dizer assim que um evento desse tamanho, a gente tem aqui 1.200 jovens, é um desafio muito grande. Mas antes de chegar na parte estrutural, de como foi, como vocês pensaram, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho, pastor, sobre o desafio que foi construir a proposta desse evento para o jovem. A gente está falando aqui sobre Divergente, Então a gente já ouviu aqui, por meio da TV Viva Promessa mesmo, alguns resumos do pastor Paulo Borges, também do pastor Rodrigo Bibo, mas essa ideia surgiu no coração de vocês, e certamente você, como líder do ministério, foi quem conduziu, organizou isso com a equipe, para que a gente pudesse estar desfrutando disso hoje. Então, eu queria que você compartilhasse com o nosso irmão e nossa irmã que está acompanhando com a gente nesse momento, como que surgiu essa ideia, de onde veio, o que Deus colocou no coração de vocês, o que estava na mente da equipe. Compartilha com a gente para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Ok, pastor. Na verdade, assim, um trabalho dessa magnitude, um momento dessa magnitude que está acontecendo aqui, ele não acontece de uma hora para outra, obviamente. A gente está há mais de um ano, a equipe já está há mais de um ano trabalhando nesse projeto, Então, reuniões infinitas, grupos de WhatsApp bombando a todo tempo, em todo momento, pastor? O senhor sabe bem como é que funcionam essas coisas. E a gente, na primeira reunião, naquele momento ali de tempestade de ideias, o que nós vamos fazer, como que vai ser, qual que será a linha que nós vamos seguir, o Espírito Santo soprou, naquela mesa de reuniões, a ideia, essa proposta de tentar, pastor, embutir, colocar na cabeça dos jovens
ou reforçar essa ideia de que não basta ser divergente na teoria. Legal. E quando a gente fala divergente, é realmente ir naquele sistema, contra o sistema, né? Contra o sistema. Que foi exatamente o que Jesus fez enquanto esteve aqui. Né? Todo mundo fazia uma coisa, Jesus veio e mostrou uma outra visão, um outro perfil, uma outra perspectiva, e a perspectiva de Deus, do Pai, sobre como lidar com as pessoas e com os valores e com o relacionamento com o próprio Pai. Então, surgiu essa ideia de... E aí vem aquela ideia, né? Contramão do mundo, é um clichê bem usado, a gente usa ainda isso muito, né? E aí começou a ideia, vamos fazer os convergentes. Não, convergentes não fica legal porque convergente está indo junto, né? Então, inspirado pelo Espírito Santo, surgiu a proposta, o tema, divergente. A gente precisa ser, pastor, uma geração divergente. E essa é a ideia de tudo que está acontecendo aqui, né? Nesse primeiro dia, amanhã tem mais, como o senhor bem falou, né? Amanhã tem mais, mas esse primeiro momento a gente planejou, e lógico que o planejamento do ser humano ele é limitado, sim, né? Sim. Porque o próprio sábio vai dizer que o homem pode fazer planos, né? Mas a resposta final vem de Deus. Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Então a gente planejou o evento, o programa, né? O tema, mas o que tem acontecido aqui, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes, pastor, tem surpreendido a gente de uma forma grandiosa, porque a Bíblia também vai falar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, né? Segundo o poder que é dele. Então, Deus tem feito aqui já nesse primeiro dia grandes coisas. Quando você olha para um local que é um local divergente, né? Que é um pensamento fora da casinha, vamos assim dizer. Sim, né? Fora da caixa. Fora da caixa. É a ideia de você não fazer igual, né? E não é que o que foi feito igual tá errado ou foi feito de uma maneira ruim, não é isso. Mas assim, vamos fazer uma coisa diferente e surge a proposta dessa cidade aqui de Cuiabá, né? Através do presbítero Edson Reis, com toda a equipe dele aqui do Ministério Jovem Regional. Então, e as coisas acontecendo, o local sendo disponibilizado, barreiras sendo derrubadas, pastor, sabe? Então a gente entendeu que Deus está nesse negócio. A gente foi testemunha viva, né? A gente sentiu na pele que Deus está nesse negócio. Então a gente entendeu realmente que essa proposta veio de Deus. Amém. A proposta do tema divergente para essa moçada, para essa geração agora, ela vem de Deus. Vem de Deus. Não é do Ministério Jovem Geral, Amém. Não é do Lisério, não é de Deus. Amém. Então, a gente, quando compreende isso, pastor, se coloca à disposição de Deus. Amém. Né? A gente está vendo aqui, como você bem disse, né? 1.200 jovens adorando a Deus. 1.200 jovens chorando na presença de Deus, louvando a Deus, sendo ministrados por Deus através dos instrumentos que ele já usou no dia de hoje, tanto em louvores quanto em palestras, em ministrações. Então a gente entende realmente que Deus está nesse negócio. Então, ao mesmo tempo que tem toda uma tensão de evento, de estrutura, das coisas acontecerem, darem certo, tem também um descanso em Deus, porque a gente confia na soberania de Deus, pastor. Então, um resumo breve, foi essa a ideia, assim. Há mais de um ano atrás, o Espírito Santo inspirou o tema divergente na ideia de não ser somente palavras, mas a gente precisa ser divergente nas ações. Legal, né? legal. E acho que foi isso que aconteceu aqui hoje já. Sim. Hoje aqui a gente já foi trabalhado na ideia de ação. Amém. Sabe, pastor? A gente não pode ser cristão teórico. Cristão teórico não existe. Né? O cristão tem que ser cristão na prática. Tem que ser na vida real, na né? vida real, né? Ir lá fazer, se sacrificar, se comprometer, se doar. Então, é isso. A gente está vivendo esse primeiro dia em êxtase, Amém. pela ação Amém. do Espírito Santo já até aqui. Amém. E a gente acredita que Deus tem muito mais para fazer, pastor. Pastor, é muito bom ouvir você e eu acho que para os nossos irmãos e irmãs
que estão acompanhando a gente aqui, estava rodando agora há pouco aqui uma tela, Lisério, com algumas imagens, né? Da galera chegando, mostrando o palco, né? O auditório. Não sei se dá para colocar novamente aí, produção, Gustavo, não sei se é possível. Só para que os irmãos tenham noção, assim, a quantidade de jovens que está aqui agora, né? Essa quantidade é desde o período da manhã, como é um evento fechado, o pessoal veio para ficar. Então, assim, essa experiência de ter o jovem aqui é muito importante. E aí começa a vir esses pensamentos, né? E ouvir você falar sobre isso é muito legal, porque além da questão filosófica que tem por trás da ideia do Divergente, essa proposta de trazer alguma coisa prática é muito importante, né? Não é só dizer que a gente pensa diferente, não é só dizer que a nossa doutrina é mais santa, não é só dizer que as pessoas estão erradas e nós estamos indo na contramão do mundo. Nós precisamos, de alguma forma, apresentar Jesus para essas pessoas por meio da nossa vida, porque não é só ter o discurso correto, mas é importante ter a prática correta, né? Então, ouvir isso eu acho que é legal, até para que os nossos irmãos entendam que o Ministério Jovem Geral está nesse sonho, nessa expectativa há um ano atrás, né, pastor? Isso. Orando a Deus, colocando diante de Deus. Cada decisão não é fácil de ser tomada, né? Porque são decisões que afetam, assim, muitas pessoas, os movimentos da igreja. A igreja vem de uma pandemia, a gente ficou um ano, assim, sem encontros substanciais, assim, grandes, né? No ambiente da igreja. E graças a Deus, os jovens têm rompido, o Ministério Jovem está rompendo, né, essa barreira e conseguindo trazer novamente um grande evento com 1.200 jovens, conectando os nossos irmãos, os nossos jovens, e certamente isso vai trazer assim uma reverberação positiva muito grande para todos nós. Pastor, muito legal te ouvir sobre isso. Eu queria agora, falando sobre o desafio de construir um evento como esse, a gente está aqui num centro de eventos muito positivo, né? muito organizado, uma estrutura muito boa, né? Algumas imagens que apareceram e o pessoal conseguiu ter uma ideia melhor de como foi. Fala pra gente sobre esses milagres, né? Porque quando a gente fala de um evento desse tamanho, a gente vê o número de pessoas, a gente vê as bandas que vão tocar, os pregadores, mas eu acredito que tem micros milagres, né? Cada ação acontece um milagre. Conta um pouquinho pra gente da experiência da organização, até para que os nossos irmãos consigam perceber assim, poxa, Deus está agindo, Deus está abençoando, porque não é fácil, mas graças a Deus está acontecendo, vidas estão sendo abençoadas, e eu sei que tem muito testemunho aí para a gente ouvir. A gente espera realmente muitos testemunhos, porque a gente sabe que Deus está agindo, é verdade, pastor Felipe. Quando a gente fala de um evento dessa magnitude, com essa estrutura, não tem como não se falar em desafios. Desafios imensos, né? E aí, quando a gente fala em desafios, a começar pelo local, como você bem citou, né? A gente não vai fazer num local que é costumeiro, a gente vai para um outro local, para uma outra cidade. Ok, nós vamos para outra cidade. Como que a gente... Qual que é o processo de escolha dessa outra cidade, né? A gente correu atrás de verificação de infraestrutura, pastor, questão de viárias, aeroportos, aeroportos, né? Rodoviários, translado. Hotel, translado. Ou seja, é viável essas propostas que surgiram de outras localidades. São viáveis? Aqui não dá, aqui ficou distante, aqui ficou complicado, aqui ficou muito caro. Então, assim, a coisa foi rumando, foi sendo direcionada aqui para Cuiabá. Paralelo a isso, o Edson Reis tem um papel fundamental nisso, porque como ele é daqui, conhece toda a estrutura, conhece a cidade, né? Ele conseguiu desenrolar alguns processos. Sim. Né? Então, quando você fala em milagres, a gente crê nisso, né? Um local como esse, com essa infraestrutura que nós temos aqui, ser possível financeiramente estar disponível para o Ministério Jovem, né, para a igreja, já é milagre. Já é uma grande bênção. Já é uma bênção enorme, né? Agenda, né? O espaço. Porque o espaço, a infraestrutura, sabe? Você já bem disse, né, pastor? Esse local aqui, ele é gigantesco, ele é fantástico, tem imagens aí, a estrutura é muito boa,
o acesso é muito fácil, né? O aeroporto é muito perto daqui, a rodoviária é muito perto daqui, tem hotéis nessa cidade que são economicamente muitas opções de hotéis, viáveis, né? Quando a gente fala de sair um pouco de pensar fora da caixinha, pastor, em todas as outras convenções nacionais de jovens, ela aconteceu tudo no mesmo local. Sim. A estadia, a alimentação, o evento, tudo na mesma estrutura. Quando a gente saiu desse modelo, a gente entrou num modelo que a gente pode chamar de um modelo de conferência, que é o quê? Que é o conteúdo sendo disponibilizado, né? A gente não consegue ainda, isso é importante para você que está assistindo a gente, né? A gente não consegue ainda fazer um modelo de conferência como tem em outras denominações, por exemplo. Qual que é a nossa dificuldade maior? A questão, por exemplo, de você não conseguir disponibilizar alimentação no dia de sábado. Sim. Né? Você precisa fornecer essa alimentação no dia de sábado, porque você não pode chamar um povo que é sabatista e falar assim, ó, vem para cá, assiste o evento aqui, participa com a gente aqui, louva a Deus com a gente aqui, e aí se vira e vai aí mundo afora no sábado para fazer toda essa parte de alimentação. Então, tudo isso foi pensado, tudo isso foi conversado, foi orado muito, pastor, reuniões infinitas, como a gente falou aqui no início, sabe? Estresse, né, que faz parte. Quem é líder e está nos assistindo sabe disso. Quem participa de ministérios e está nos assistindo sabe disso. As coisas elas não acontecem de uma hora para outra, não é um estalar de dedos e está tudo resolvido. São processos, como você bem falou, pastor. Então, assim, as coisas foram muito bem encaminhadas por Deus. As coisas foram acontecendo de uma maneira que, quando a gente para olhar isso, você fala assim, não tem como não ser Deus. Não tem como não ser Deus. Amém. Né? Amém. E aí, pastor, já aproveitando aqui a ideia que você trouxe de um jovem que falou que foi a primeira convenção dele, né? Quando a gente sai de uma localidade dentro do Brasil aqui e vai para uma outra localidade, a gente consegue atender ou facilitar o acesso de muitas outras pessoas que não teriam, talvez, a disponibilidade de ir para um outro. E assim, e vice-versa também, né? Dificulta um pouco quem ficou mais distante. Claro. Mas a gente entendeu que esse era o momento de fazer uma coisa divergente, né? Então, assim como esse jovem que deu entrevista aqui e aí está lá na playlist da TV Viva Promessa, temos vários testemunhos de pessoas que talvez nunca conseguissem ir numa convenção nacional. E estão participando aqui com a gente, estão aqui sendo abençoados, sendo ministrados, louvando a Deus junto com a gente. Então, para quem participa de uma convenção nacional, você que está nos assistindo, se já participou, sabe do que eu estou falando, é uma experiência única. Não, é marcante. É um momento que fica gravado no nosso coração, na nossa mente. É um divisor de águas para muitos jovens. Eu mesmo, Lizé, eu tenho uma convenção nacional que foi marcante para mim. E talvez os irmãos, né, que acompanham a igreja, que conseguem ir nos eventos, principalmente daquela região mais para o sul, sudeste, né? A convenção, por exemplo, que me marcou foi a convenção Missão Resgate. Assim, eu lembro até hoje. Aquela que a gente ganhou uma bibliazinha e tal. Então, eventos como esse marcam sim a vida das pessoas. Ficam por gerações, né? Sim. Ficam sendo lembrados e marcados por gerações, é verdade. Fruto 21, Corra para o Reino, ID mais, Geração Metanoia, e assim por diante. Cada um na sua característica, cada um no seu perfil, cada um no seu tempo, né, pastor? Cada um, como Atos 13:36 lá, Davi serviu a Deus na sua geração, no seu tempo. Cada uma dessas convenções serviram a Deus, né, e foram bênção para a juventude na sua geração, no seu tempo. Então a gente está entendendo que esse é o tempo de abençoar e sermos abençoados aqui em Cuiabá, nessa Convenção Nacional Divergentes, pastor. Amém. Graças a Deus. É muito bom, irmãos, a gente bater esse papo, porque assim, pensar a igreja é um grande desafio. Imagina você, que se algumas questões que são importantes e necessitam da sua decisão, na igreja local já é desafiador, né, Eliseu? É verdade. Imagine isso que envolve várias convenções, envolve o Brasil inteiro. Então, é necessário realmente um cuidado, um tempo de oração
e paz no coração, né? O que eu acho que é importante a gente dizer e reforçar é essa clareza, né? Essa paz que traz ao coração do Ministério Jovem, da igreja, de que nós estamos no tempo de Deus, no lugar certo, na hora certa, conduzindo e trazendo a mensagem que Deus colocou no coração de vocês. E isso é marcante, isso é marcante. E eu tenho dito aqui, Lisério, aí puxando a brasa, né, para minha sardinha, ou a sardinha para minha brasa, eu tenho dito assim, que nesse tempo Deus levantou a TV Viva a Promessa. Porque ainda que muitos irmãos não conseguiram estar aqui, eles estão acompanhando. Isso outras gerações não tiveram, né? Essa oportunidade de ter aqui os palestrantes, de ouvir algumas coisas que talvez nem mesmo os inscritos, né, na conferência ouviram e tal. Então, assim, esse ambiente que Deus preparou juntamente nesse contexto que está sendo moldado, é um ambiente que propicia para você, meu irmão, minha irmã, esse conteúdo, essa participação. Então eu acho que Deus está conduzindo tudo, tem sido uma bênção e a gente louva a Deus. Em nome da TV Viva a Promessa, a gente parabeniza o Ministério Jovem, porque a gente sabe o desafio que é. A gente tem acompanhado aqui o envolvimento das pessoas, né? A gente tem visto aqui a participação das pessoas que foram convidadas e graças a Deus tudo está caminhando bem para a glória de Deus. É isso, pastor. Eu acho que esse tem que ser o sentimento, né? Tudo que a gente tem feito aqui, tudo que a gente tem colocado nas mãos de Deus, não é, em hipótese alguma, para a glória de homem, para a glória do ministério, é para a glória de Deus. Amém. A gente tem essa convicção plena, a gente sabe perfeitamente que se não fosse Deus nesse negócio, se não for Deus nesse negócio, nada acontece. Da mesma forma, pastor, a gente agradece a TV Viva a Promessa, né? Eu comecei a fala dizendo da importância que a TV Viva a Promessa tem nesse processo de levar pelo menos um pouquinho, sim, né? Sim. Um gostinho. Lógico que a gente ainda não chegou no momento de ter toda uma infraestrutura para transmitir um evento sim, desse ao vivo, sim, full time, né? Ele por completo. Sim, sim. Quem sabe isso aconteça, né, num outro momento. Mas o trabalho que vocês têm feito de chamarem aqui os palestrantes, darem um pouco do conteúdo do que está acontecendo aqui para quem está em casa, para quem não teve possibilidade de vir aqui, né? Tá podendo acompanhar um pouquinho nas lives, nas entrevistas. Então, assim, esse trabalho, pastor, ele é fundamental. Amém. Ele é fundamental. Então, a gente acredita que o evento está sendo esse sucesso para a glória de Deus, também porque a TV Viva a Promessa está junto com a gente aqui. Ô, pessoal, só interromper o pastor Lisério aqui, eu acho que a gente merece um like aí, ó. A gente está aqui, ó, tem metade de likes da quantidade de pessoas que estão assistindo. Você pode dar um likezinho aí. Vai lá, pessoal, ó. Dá o like aí, porque assim, TV Viva a Promessa aqui, ó, o diretor, o boss aqui do evento, tá elogiando o nosso trabalho aqui. Esse elogio merece um joinha, para a glória de Deus, pessoal, e para a edificação da igreja. É isso, pastor. Obrigado também pelo carinho. Não é, você sabe disso, que é sincera de coração. O que depender da gente, a gente está junto, porque a gente entende que esse processo não é do ser humano, é um processo Deus, de Deus para o reino. Então, a gente está junto nesse processo, pastor. Então, a convenção está acontecendo. Os desafios foram enormes, gigantescos. A gente tem, não sei se você já citou isso, né, nas outras lives e tal, a gente tem gente que veio de barco, navegou um dia, mais não sei, 2, 3 dias de ônibus, gente que atravessou o Brasil todo. Quer dizer, a gente tem muita história, né? Muita história para contar, né? E como você bem disse antes, isso fica marcado. Isso são histórias e é a bagagem do cristão, né? Essa juventude aqui, eu tenho certeza que ela vai ficar impactada por essa convenção aqui, pelo que está sendo trazido para eles aqui. A ideia nossa, desde o início, pastor Felipe, era que fosse uma coisa, conforme o próprio nome diz, né? Diferente, no sentido assim, vamos tentar mexer um pouco mais com essa moçada, fazer um pouco com que eles sejam um pouco mais impactados, não que não são, né? São impactados sim. Em todo culto, em toda mensagem, mas assim, sabe, vamos dar uma chacoalhada no sentido assim, cara, nós temos uma geração
que tá perdida. Nós temos uma sociedade poluída, que é o nosso versículo-chave, né, para o tema do evento, né? Uma sociedade poluída. E a gente precisa vir e dar um sopro de ar fresco para essa sociedade poluída. A gente precisa vir e apresentar para essa sociedade poluída um pouco da vida boa, conforme Filipenses 2,15 vai dizer, né, na versão da mensagem. Um pouco da vida boa e um pouco do Deus vivo, né? Então essa é a nossa função. Essa é a nossa função. E é isso que a gente quer deixar para essa moçada aqui. Eles precisam voltar para casa amanhã, quando acabar o evento, pastor. Puxa vida, o que eu preciso fazer agora para viver como um divergente, né? Eu acho que essa interrogação ela tem que estar constantemente na cabeça dos jovens. Procurar sempre olhar para Jesus, o nosso divergente maior, né? Olhar para ele, como ele viveu aqui na Terra e procurar fazer da mesma forma. Eu acho que se a gente conseguir, pelo menos, deixar essa interrogação na cabeça dos jovens, o evento já vai ter sido bênção, pastor. Certamente muitos jovens, né, irmãos e irmãs, estão sendo ministrados, né, pelo conteúdo, e certamente o fruto, né, o apóstolo Paulo diz que um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus, o frutificar, né, de toda essa mensagem, todo esse conteúdo, certamente a igreja vai colher ali na frente. Pastor, para a gente encerrar esse papo, eu sei, gente, só para vocês saberem, eu tirei o pastor Lisério lá do culto final desse sábado à noite, é um culto assim, especial, importante, mas vou liberar ele já, pastor, mas antes de liberar você, dá uma palavra para aquele irmão ou irmã que está acompanhando a gente, né? Que está conectado aqui durante esse dia, o jovem que está assistindo. A gente sabe das dificuldades, das lutas, e a gente coloca na mão de Deus. Algumas pessoas que queriam vir não pôde vir, outras de fato não tiveram condição de vir, enfim. Existem várias questões, mas muitos irmãos estão conectados, acompanhando com a gente nesse momento. E você é o líder do jovem promessista. Dá aí uma mensagem para esses nossos irmãos. Amanhã a gente vai voltar aqui, continuar ainda compartilhando algumas coisas. Mas agora a gente tem uma oportunidade de te ouvir. Então que Deus te conduza aí a dar uma mensagem inspiradora, né, para esses nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando essa transmissão com a gente, para que a gente consiga concluir aqui esse nosso papo com essa palavra pastoral mesmo de direcionamento. Conforme eu já falei, né, pastor Felipe, a gente está usando como tema o Divergentes e o texto base Filipenses 2, a partir do verso 15. Esse contexto todo ali é a ideia de realmente se sacrificar, se colocar à disposição de Deus para viver de uma forma diferente do que o mundo vive. Você que está nos acompanhando aí, meu irmão, minha irmã, jovem que acompanha a gente e que porventura gostaria de estar aqui, né, conforme o pastor Felipe já falou, não teve condições, não foi possível. A gente crê na soberania de Deus. Então, assim, eu queria muito pedir para que você ficasse com o teu coração tranquilo, porque se você não teve possibilidade de estar aqui, foi porque as coisas não aconteceram, mas Deus continua sendo soberano na tua vida. Você está sendo ministrado também pelo conteúdo que a TV Viva Promessa está produzindo aqui, mas eu queria muito dizer para você o seguinte: você precisa fazer a diferença aí onde você está. Você não precisa vir aqui para Cuiabá, você não precisa vir aqui para uma convenção nacional para fazer a diferença. Você é ministrado no que você vai, todo sábado que a mensagem fala ao teu coração, lições bíblicas, você é ministrado e você sabe o que você tem que fazer. E não precisa de um grande evento para que você faça isso. O culto na tua igreja local, a tua comunidade local, as pessoas que são do teu convívio, próximo de você, precisam olhar para você e ver em você uma pessoa divergente. Uma pessoa divergente dos valores do mundo, uma pessoa divergente das decisões que o mundo toma, das atitudes que são realizadas no mundo. Então, meu irmão, minha irmã, fique tranquilo, em paz no teu coração, sabendo que o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo que está agindo aqui na Convenção Nacional, ele age na tua casa quando você dobrar o teu joelho e orar, ele age lá na tua igreja local, ele age na tua vida. O importante é que você saiba, você foi chamado por Deus
para fazer a diferença, para ser diferente, para ser divergente. Então, não só em palavras, mas muito mais em ações, que você consiga colocar em prática tudo isso que a Bíblia nos ensina, tudo isso que a palavra de Deus deixa para nós. Ela nos deixa muito claro que aquele que se conforma com o mundo não é de Deus, aquele que ama o mundo não é de Deus, né? E o sistema que o mundo traz para nós. Então, que Deus te abençoe, que Deus te use no dia a dia, nas pequenas coisas, que você consiga mostrar através das tuas decisões, através das tuas ações, que você é uma pessoa divergente, que você é um jovem divergente, que você é uma jovem divergente. Então fica com essa palavra, que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Felipe, aqui pela oportunidade. Obrigado a TV Viva Promessa aqui pela parceria. Obrigado à diretoria geral, né? Está aqui em peso também. A gente agradece a Deus pela vida de cada um deles. E a gente está aí à disposição também, pastor, para qualquer outra situação. Muito obrigado a todos vocês que estão aí com a gente, pastor. Eu acho que é isso. Amém, me despeço aqui, agradeço aí a oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Senhor, muito obrigado. Meu irmão, nós falamos aqui que Deus tem trabalhado na vida desses líderes para trazer para a Igreja da Promessa um evento como foi o de hoje e que está acontecendo, e com a graça de Deus, até amanhã vai correr tudo bem e a gente vai ter ainda muitas ministrações para a glória de Deus. E um dos nomes citados aqui foi o pastor Edson, né, que é um líder importante dessa convenção, e nós entrevistamos o pastor Edson, pastor Lisélio, e a gente queria compartilhar com você essa entrevista para que você pudesse também conhecer um pouquinho da visão dos líderes aqui de Cuiabá sobre esse evento, e já já a gente volta com mais informação, mais conteúdo, direto aqui de Cuiabá, nessa cobertura especial do Encontro Nacional do Jovem Promessista. Vamos lá, a gente já volta.